Alô, galera da FAC, meu nome é Niara Mireles, eu apresento o programa Se Liga aqui da TV Verdes Mares. Trabalho na área de televisão já faz 9 anos e meio. Apresentei um programa na TV Verdes Mares, que é o interior do Ceará, na região do Cariri, durante 8 anos. Era um programa ao vivo, de estúdio, totalmente diferente do que eu faço no Se Liga. E quando eu cheguei aqui na Verdes Mares, eu tive que adaptar esse estilo muito mais jovem, uma linguagem muito mais jovem, com gírias que a galera utiliza agora e interagindo também com a galera da internet. Eu acho que é o público do futuro, né? Esse é o meu perfil. O perfil que eu uso aqui para o Se Liga é totalmente jovem. Todas as gírias que vocês costumam ver aí nas redes sociais, eu tento utilizar no programa. Beijo, valeu. Sou Thiago Meireles, repórter aqui da TV Verdes Mares. Estou aqui no Ceará há 7 meses, mas já sou jornalista há 3 anos. Vim de Belo Horizonte, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais. A linguagem que eu utilizo aqui nos telejornais da TV Verdes Mares é uma linguagem mais direta, uma linguagem mais simples. A gente lida com um público muito amplo, são milhões de telespectadores todos os dias que assistem ao CETV, ao Bom Dia Ceará. Então nós temos sempre que fazer uma linguagem que seja acessível a todos os telespectadores. As palavras mais fáceis, as frases também mais diretas, e é isso que a televisão tem procurado hoje, uma forma mais simples e direta de falar com o telespectador. Eu já estou há 14 anos nesse trabalho em televisão, e o que a gente tem notado é que a linguagem ela tem se transformado a cada dia que passa, a cada ano que passa. E que linguagem é essa? É o que a gente mais consegue chegar assim perto do telespectador, o mais coloquial possível, né? Tirar um pouco a formalidade, né? Aquela frase feita, a gente procura conversar mais e ler menos. Os dias de hoje, a televisão lá no início, ela meio que importou do rádio aquela linguagem, a maneira de falar, a maneira de dizer as coisas como era feito no rádio, até porque o início da televisão foi com os profissionais que trabalhavam no rádio. Trouxeram toda aquela linguagem radiofônica para o meio televisivo. É evidente que com o passar dos anos, a televisão, as pessoas trabalhando na televisão, aprendendo a lidar com esse veículo, com os formatos, esse linguajar, essa forma de falar, ela foi se modificando. E hoje o que a gente vê é uma tendência muito forte ao abandono daquele formalismo rígido que existia na maneira de falar na televisão. Se você lembrar bem, eram as palavras bem formais, a postura era muito formal, o apresentador era todo empestigado, um vozeirão. E hoje não, hoje você vê que a tendência é cada vez mais um apresentador conversando mais do que lendo notícias, né? Um linguajar informal, mas sem descambar para o chulo, né, para o vulgar. Então, são mudanças que a gente vai percebendo e que não vão estancar aqui. Eu acho que a televisão, ela se renova. Ela é um ambiente sempre em movimento. No esporte, em particular, isso se manifesta de uma forma ainda mais eloquente, né? Até usando uma palavra das antigas, eloquente, né? Porque o esporte tem uma característica própria de ser ligado a movimento, a ação, a descontração. Bem, meu nome é Will Nogueira, sou apresentador de televisão na TV Diário. Comecei em 1980 na TV Educativa apresentando o Terral. Faço um programa de auditório, todo semanal, com grandes atrações nacionais e locais. Uso a linguagem popular, que a meu ver é a que tem maior penetração, e a TV ela evoluiu muito quando o assunto é linguagem, deixou de ser aquela coisa formal, uma coisa mais solta, mais leve, mais fácil de comunicar, logicamente mais fácil de entender. Eu adotei um formato de jornalismo que é conhecido como jornalismo gonzo, um jornalismo que apareceu no final dos anos 60 para os anos 70. Ele quebra o que a gente usa no jornalismo, que é o lead, que são as perguntas básicas que têm que ser respondidas na primeira parte da matéria ou no primeiro parágrafo do impresso. Então o gonzo ele quebra o lead e algumas perguntas, ao invés de responder, ele propõe que no caso o telespectador responda. É a forma eu acho mais inteligente de fazer jornalismo, porque não trata o telespectador como retardado. A linguagem, ela desempenha um papel fundamental
Porque dependendo do como você fala, a linguagem que você emprega, você capta a atenção das pessoas ou não. Você prende a atenção, a audiência ou não. Porque dependendo do modo e como você fala, você vai atrair a atenção das pessoas, né? Agora, falando tecnicamente da linguagem, é preciso fazer um estudo mais apurado do que era antes e do que era hoje. Hoje eu posso falar, na minha parte, eu me sinto muito mais à vontade de falar hoje na televisão do que se eu trabalhasse há 10 anos, há 20 anos, quando exigia uma formalidade muito maior. Apesar de que eu gosto desta formalidade, né? Mas eu gosto também de ser coloquial, de falar a linguagem das pessoas. A linguagem da TV ela se diferencia da linguagem de um veículo impresso. No início, tudo era muito parecido, porque a cada surgimento de nova mídia, as pessoas vão descobrindo formas de se apropriar dessa mídia. Então, no começo a TV se parecia muito com o jornal impresso, porque era a forma como se fazia jornalismo. Mas aí foi se vendo que através do vídeo, que através do áudio, que eram novas ferramentas, a linguagem também tinha que se adaptar a isso. Então ela foi ficando mais veloz, ela foi ficando mais objetiva. Aquelas coisas básicas que a gente sempre fala sobre a linguagem de televisão. Que ela é cada vez mais objetiva, ela é direta, ela é clara. Porque a ideia é de que eu esteja falando para você, né? Eu estou falando diretamente. E se eu estou falando diretamente, palavras que na televisão, sendo ditas, se perdem. Então eu não tenho esse recurso do repetido. Cid, né? Cid Moreira. Você tem aqui mesmo, quando o João Inácio fazia o jornal, né? Jornal 10, era aquela postura, até todo do falar com a imagem que é apresentada. Hoje o que vocês estão vendo? É conversa. O repórter hoje é o apresentador. Acabou-se aquele, né? Você pode, os repórteres aqueles, eles estão fazendo a entrevista e vai ser o apresentador também do negócio. E mais toda coloquial, vantagem, conversa como nós estivéssemos conversando aqui num grupo. Então isso, eu acho isso importante. Agora, cada período é o seu período. Aquela época era daquele jeito que tinha que ser. É como vocês. O traje, a indumentária. Antes, veja como era. Hoje é todo mundo à vontade. Não é a missa, dá o cara de bermudas lá. Tudo mudou, pô. Meu nome é Letícia Amaral, me formei em 1999 pela Universidade Federal do Ceará com habilitação em jornalismo. São 12 anos de profissão e eu acho que nesse tempo não mudou muita coisa não, mas se a gente puder falar, se ater realmente ao que pode ter mudado, a gente pode chamar a atenção por necessidade de se tornar cada vez mais próximo do nosso público. E aí vem uma linguagem mais coloquial, uma linguagem cada vez mais voltada para a nossa própria região, tirando aquela coisa de querer ficar falando como falam as pessoas de fora, do sul, como isso acontecia realmente. A gente também procura ficar cada vez mais perto do telespectador, falando de notícias e de matérias que, de certa forma, eles precisem ouvir, é o que a gente chama de matéria de utilidade. A gente tenta prestar um serviço, chegar mais perto dele. O que é que ele precisa saber? O que é que realmente aquela notícia vai mudar na vida dele? E acontece também da gente chegar para fazer matérias nas comunidades e quanto mais próximo a gente se colocar perto dessas pessoas para conversar com elas, para entrevistá-las, melhor vai ser a captação dessa linguagem, dessa notícia que a gente vai querer. Aconteceu um dia desse, estava chovendo e a gente chegou numa comunidade muito pobre. E eu tinha uma capa de chuva para usar, tinha também bota, e eu optei nesse dia por não usar a capa de chuva, porque dessa forma eu me sentiria mais perto de quem estava ali sem nada, sem uma casa, no meio da rua, perdido os móveis, sem roupa, e eu chegar num carro com capa, então aquilo ia me colocar tão distante, tão mais distante do meu entrevistado, que eu optei por sair do carro sem capa e dessa forma me tornar mais próximo dele. Voltei para casa molhado, voltei para a redação molhado, tive que trocar de roupa, mas eu acho que eu foi uma opção por captar melhor essa notícia, por ficar mais perto desse entrevistado e, consequentemente, ficar mais perto desse público
que a gente quer entrar na casa dele e dizer: oi, tudo bem, nós queremos informar você, nós queremos conhecer você melhor. Eu acho que é mais ou menos isso que está mudando na linguagem do jornalismo. A gente está querendo... Bom, nessa área onde eu atuo, especificamente na transmissão de futebol, houve uma mudança muito grande. Na década de 70, havia uma transmissão pausada. Era como? Você dizia apenas o nome do jogador e nada mais. E acompanhando relativamente, de uma forma lenta até, o desenvolvimento dos lances na transmissão. Com o passar do tempo, porém, essa coisa foi mudando. E hoje, aquilo que se condenava nas transmissões de 70, se o locutor falasse um pouco mais alto, se quisesse se envolver emocionalmente com a transmissão, havia logo uma reprovação. Não pode, o telespectador é que vai julgar porque ele tem a imagem, ele está vendo, não precisa acrescentar. Mudou. Hoje o locutor de televisão, ele grita tanto quanto o locutor de rádio. Ele passou a ser um vibrante narrador, tanto quanto era o locutor de rádio antigamente. Então houve essa mudança de conceito, essa mudança de atuação dos locutores da televisão. Os locutores de rádio, praticamente eles mantiveram a mesma forma, o mesmo desempenho, com apenas uma diferença. É que no início, na década de 60, era a transmissão menos ornamentada. Como assim? A transmissão do locutor, então somente aqui ali chamando o tempo. Hoje tem vinheta de tudo, tem música, tem introdução de tantas coisas na transmissão que o locutor fala bem menos. Então, basicamente, para concluir, essas duas alterações que eu vi na maneira de se comunicar no rádio e na televisão. Concluindo, o rádio praticamente manteve a mesma linha de transmissão de narração de futebol, apenas com a introdução de vinhetas num número bem significativo. Na televisão, que era simplesmente lenta, com o nome do jogador apenas citado pelo locutor, hoje está uma transmissão basicamente de rádio na televisão, com a vibração, com o envolvimento e também com vinhetas. Então, o meu modo de ver nessa área que eu atuo especificamente foi essa pequena mudança.